E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu aqui novamente, Silvano Silva, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a reforma da Previdência, né? Vamos comentar hoje sobre essa questão do regime previdenciário. Não achem que eu vou entrar muito profundo, porque não tem como entrar muito profundo nesse tempo curto que vocês estão vendo que o vídeo é. Eu quero apenas dar uma introdução sobre o assunto e comentar sobre o Bolsonaro, ok? Então, vamos comigo. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu queria convidar você a conhecer a revista Venda Mais, a melhor revista de venda do Brasil. É só você entrar embaixo na descrição, tem o link da revista. Essa revista você pode pedir uma revista para conhecer e depois só você assinar, se assim você gostar, ok? E aí na descrição também tem 10 coisas sobre mim. Você que não me conhece, 10 coisas sobre mim. E não esqueça de dar aquele ok. Gente, toda vez que você dá aquele ok para mim no vídeo, você ajuda o meu vídeo a ficar conceituado na rede, no YouTube. Então dá sempre essa força pra gente aí. E se inscreva no canal. Mas não basta, pessoal, apenas se inscrever. Tem que se inscrever e tem que apertar o sininho. Porque toda vez que eu soltar um vídeo novo, você será notificado. Ok? Então vamos para a pancadaria. Regime previdenciário. Gente, a Previdência Social é o maior abacaxi que existe no Brasil hoje. Não só hoje não, já vem muito tempo que esse é o maior abacaxi. E várias instituições internacionais financeiras pressionam o Brasil para mexer na reforma da Previdência, porque percebe que a reforma da Previdência tem sido algo que tem destoado o Brasil e tem desestabilizado o Brasil. Então eles pedem que haja urgentemente uma ação do Brasil na Previdência Social. E a Previdência Social do Brasil é a mais injusta, ineficiente, cara e sem igual no mundo todo. Eu peguei aqui alguns dados da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que faz uma base entre todos os países. E eles botaram aqui que o Brasil, em níveis de ranking em questão de previdência, consta-se como a previdência mais desigual e justa do mundo. Tá? O Brasil passa do número 55. O Brasil só está na frente aqui, ó, só está na frente de China. Olha que doideira. O Brasil só está na frente da China, da Grécia que vive essa crise aí grande, né? Grécia, Eslovênia e Tailândia. Então, o sistema previdenciário do Brasil é um verdadeiro abacaxi. Eu estava fazendo uma base aqui, fazendo um estudo, que a maioria dos grandes presidentes que o Brasil teve, gente, não quiseram mexer na Previdência. Não quiseram nem olhar para a Previdência. Por quê? Porque é uma coisa que tira voto. E é uma coisa que queima a imagem de um presidente, de uma pessoa. Para vocês terem uma ideia, o Fernando Henrique, o FHC, que era famoso pelo seu domador da infração, né, o homem que coordenou o Plano Real e conseguiu acabar com a grande infração do Brasil, ele teve um medo tremendo de mexer na reforma na Previdência, e ele fez uma reforma bem basiquinha, uma reforma leve, que não fez nem muita diferença. E havia até aquele fundo do Fernando Henrique, que teria um fundo só para a Previdência, que seria votado, mas nunca isso virou realidade. O ex-presidente Lula, que está preso, né, que nós sabemos, pelo roubo, que era conhecido como presidente do povo, que era um homem que tinha teve uma votação expressiva, que tinha todos os poderes de mexer na Previdência, também ficou com medo de mexer na Previdência. Então ele mexeu de uma forma muito leve. Na verdade, ele começou a mexer de uma forma bem fraquinha, e aí a Dilma Rousseff, que foi quem terminou de mexer na reforma da Previdência. Agora, quem de verdade resolveu mexer na Previdência e fazer uma reforma grande na Previdência que traria reais impactos para o Brasil, só que aí essa situação fica feia para todos nós, que foi o presidente atual do Brasil, Michel Temer. Michel Temer, com todo o índice de rejeição, com todos os seus ministros caindo, com tudo, Michel Temer disse, é prioridade minha, eu quero fazer uma reforma da Previdência. Então o que acontece? Está muito complicado para o Michel Temer. Agora no fim do seu governo, né, nós já estamos em novembro, ele só vai ter novembro, dezembro para mexer em alguma coisa, e tudo que ele for mexer, ele ainda tem que conversar com o presidente eleito, que é Jair Bolsonaro. Então o que acontece? Ficou mais ainda difícil ele mexer, mas ele disse, ainda vamos mexer na Previdência. O sonho do Michel Temer foi sempre esse, fazer uma reforma da Previdência. Então o que acontece? Existe muita situação nesse período. Muitos especialistas dizem que existe um grande rombo na Previdência. Eu peguei até aqui algumas bases. Alguns especialistas dizem que em 2006 houve um rombo na Previdência muito grande, o rombo da Previdência, o déficit só da Previdência, do INSS, ficou em
152 bilhões de reais, isso em 2006, só da Previdência do INSS, é chamada de Previdência Privada. Houve um rombo de 152 bilhões de reais. Se houve um rombo, esse dinheiro teve que ser repatriado de outro lado para cobrir esse rombo. E a Previdência, que é chamada da Previdência Pública, que aí une servidores civis, federais, juízes, judiciário e tudo, a Previdência Federal, essa Previdência houve um rombo de 77 bilhões de reais. Então, gente, se houve esse rombo, alguém teve que cobrir esse rombo. Então, o que acontece? Consta-se aí, se você juntar os dois, está dando uma média aí de um rombo por ano de aproximadamente 250 bilhões de reais em matéria de previdência social, juntando tanto a federal como a privada, que é do INSS, né? Então, a questão é muito séria. Nós estamos com um abacaxi gigantesco na mão, um abacaxi que agora que o Bolsonaro é o presidente do Brasil vai assumir em janeiro, esse abacaxi é para ele descascar. E o que acontece? Como eu disse para você, a maioria dos presidentes, Fernando Henrique, Lula, Dilma, ninguém quis mexer na Previdência. Ou se mexeu de uma forma bem leve, porque isso tira voto, isso queima a imagem da pessoa. Porque imagina você chegando e dizendo, ó, vai ter que mexer na Previdência. Aí o que acontece? O Bolsonaro, ele fez alguns comentários sobre mexer na Previdência e sobre essa situação de que ele ia conversar com algumas pessoas. E aí saiu vários jornais dizendo que ele ia mexer, ia fazer uma reforma sem mexer na Constituição, porque para fazer qualquer mexida na Constituição precisa de uma PEC, né? Que é Projeto de Emenda à Constituição. E para fazer uma PEC é uma coisa difícil, porque uma PEC precisa de 308 deputados federais votando e 49 senadores. Então mexer com PEC é muito difícil. Então o Wilson, né, anunciou que o Bolsonaro ia mexer na Constituição, fazer uma reforma, mexer na reforma, conversar com as pessoas, para fazer uma reforma leve, sem mexer na Constituição, sem fazer emenda à Constituição. Só que se ele for fazer emenda à Constituição, não tem como ele fixar idade mínima, ok? E uma das grandes batalhas é fixar a idade mínima. Por quê? Se você pegar aqui, eu estava pegando em alguns países idade mínima, por exemplo, no México e no Reino Unido, a idade mínima da aposentadoria é 65 anos. Nos Estados Unidos, a idade mínima para aposentadoria é 66 anos. Na Alemanha, era 65, agora a Alemanha subiu para 67. E o que acontece? No Brasil, não existe fixado por lei ainda na Constituição uma idade mínima para aposentadoria. Deu para entender? Então, existe essa questão da urgência de determinar uma idade mínima. Mas qual idade mínima? Essas são uma das grandes batalhas que o Bolsonaro vai ter que descascar, que vai ter que mexer, e é uma questão muito séria. Eu estava pegando aqui alguns dados, isso ainda não é o meu estudo sobre a Previdência, eu vou trazer ainda, mas alguns dados, e a questão da idade mínima, porque eles acreditam que a taxa de natalidade, né, a taxa de natalidade ela diminuiu. A taxa de natalidade no Brasil, no ano 2000, era 21 para cada 1.000 pessoas. Havia 21, digamos assim, havia 21 nascimentos para cada 1.000 pessoas, né? A taxa de natalidade, 21 para cada 1.000. Em 2015 já veio diminuindo, 14 para cada 1.000 pessoas. Então o que acontece? A taxa de natalidade ela vai estar diminuindo cada vez mais. Parece que na cabeça das pessoas, né? As pessoas não estão querendo casar, estão querendo ficar cada vez mais sozinhas. Os casais não estão querendo ter filhos e quando tem filhos é um só. Você vê que tem pessoas que estão casadas há anos e não tem filho. E o que acontece? Houve um outro dado aqui que é muito importante que eles levantaram, que é a questão da vida. As pessoas agora estão vivendo mais. Dizia que a prospecção, ou a expectativa, ó, eu voando aqui, a expectativa de vida antes era de 69 anos. Agora a expectativa de vida é de 73 anos. Ou seja, a expectativa de vida está aumentando. Então, natalidade diminuindo, expectativa de vida aumentando, significa o quê? Que nós vamos ter uma população cada vez mais idosa no Brasil. E eu peguei alguns dados aqui, que hoje no Brasil, nós temos 12 idosos para cada 100 habitantes. Olha bem, para cada 100 pessoas existe 12 idosos. Só que fizeram aqui uma análise que em 2060 nós teremos 66 idosos para cada 100 pessoas. Ou seja, em 2060, acredita-se, isso pode mudar com toda certeza, a população será 66% da população estará envelhecida e idosa. Então daí acredita-se que tem que mexer na Previdência já, porque é a nossa grande bomba relógio,
porque a Previdência não vai conseguir sustentar toda essa população. Então, pessoal, Bolsonaro mexer na Previdência? Tem que mexer. Mas com certeza ele ainda não é o presidente do Brasil, ele tem que pegar os dados na mão, ele tem que estar lá dentro, olhar esses dados da Previdência, porque uns dizem que existe rombo, outros dizem que não existe rombo. Tem gente que diz que existe o rombo e gente que diz que não existe. O Bolsonaro, estando lá dentro, ele vai poder pegar os reais dados na mão e saber qual é a verdade de toda essa situação. Ok, pessoal? Então o que acontece? Ele soltou até um tweet desmentindo que ele não está fazendo reforma nenhuma ainda. Dá uma olhada nesse tweet aí. Então, Bolsonaro deixa bem patente que ele não está fazendo reforma nenhuma ainda, ele ainda está ali como deputado, comentando, ajudando, mas reforma de verdade Bolsonaro só vai poder fazer no seu governo. E outra, todo cuidado é pouco, porque mexer na Previdência é uma bomba, é um abacaxi que, como eu disse para você, os grandes presidentes do Brasil não quiseram mexer. E quem mexeu de forma muito leve. Por quê? Porque é algo que mexe com pessoas, mexe com sentimentos, mexe com vidas de pessoas. Então é muito complicado, é algo que tem que ser muito cuidadoso, muito detalhado, né? Então essa questão da Previdência não vai ser resolvido de uma hora para outra. Então já anota isso aí, não vai ser resolvido de uma hora para outra. E muita gente acredita que o Bolsonaro fazer mesmo uma reforma da Previdência de verdade só no governo dele ano que vem, e mesmo assim, meu amigo, ele vai ter que pisar em espinhos com muito cuidado, porque quando mexe com a reforma da Previdência, você está mexendo com uma coisa chamada privilégios. Tem muita gente ganhando muito dinheiro ali. Tem muita gente ganhando muito dinheiro, pensões, aposentadoria, pessoas ganhando mais de uma aposentadoria. Existem muitas pensões na área federal, na área privada também. Então é mexer com privilégio. Quando se mexe com privilégio, aí a pancadaria rola solta, porque ninguém quer abrir mão dos seus privilégios. Essa é a grande verdade. Mas eu deixo para vocês aqui apenas essa introdução que eu passo aí. É necessário mexer sim na Previdência, urgentemente, para o Brasil andar, né? Não tem como o Bolsonaro fazer tudo o que ele prometeu, baixar imposto, mexer na tributação, se ele não mexer nessa bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, que é a reforma da Previdência. Mas ele precisa estar doutorado já como presidente, ele precisa ter todos os dados na mão para ele fazer algo justo, correto e que seja bom para todos. Na verdade, bom para todos não vai ser. Alguém não vai gostar. Mas tem que ser o mínimo mal, né? Tem que ser algo justo. Tem que ser algo justo. Que todas as pessoas dizem, eu perdi, mas o pessoal da área federal perdeu também. Né? Então tem que ser algo igual. Tem que ser algo que não privilegie apenas um setor. Que todos os setores, por igual, sejam beneficiados. E se for cortar na carne, que vai ter que cortar, que corte de forma igual para todo mundo. Ok, pessoal? Então vamos com o Bolsonaro, fique bem atento aí e cuidado com essas mentiras da mídia. O Bolsonaro não tem nenhum poder de mexer na Previdência hoje, porque ele não é o presidente ainda. Ele só vai ser o presidente a partir de janeiro. Então vamos junto com o Bolsonaro, curte esse vídeo, compartilha com todo mundo e vamos discutir Previdência, vamos discutir. Depois eu vou estar fazendo umas enquetes aqui e eu vou estar trazendo para vocês um apanhado bem mais profundo da verdade aí sobre a Previdência, para você saber e ter uma opinião formada sobre isso também. Ok, pessoal? Então um abraço para você, que Deus abençoe você, que Deus abençoe